Além de Benedetto, o São Paulo também trabalha para contratar um zagueiro e um volante? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essa pergunta, falo sobre o Flamengo, que se classificou para a próxima fase da Libertadores com goleada, registrou excelente audiência na TV, mas um público bem abaixo do esperado. Falo também sobre o Palmeiras, que emplacou a 8ª vitória seguida e terá o São Paulo pela frente nas quartas de final. Bora contar ainda sobre os brasileiros despachando os argentinos na Libertadores da América. Os brasileiros serão ampla maioria na fase de quartas de final da Libertadores. Para completar, vou te contar sobre qual deve ser o destino de Rodrigo Varanda no Corinthians. Falo ainda sobre reforços no Fluminense e, por último, a chance de Matheus Bahia virar jogador do Porto. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 8 horas da noite, ótima chance de você tirar todas as suas dúvidas sobre seu clube do coração, combinado? Bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. Bora começar esse conteúdo contando que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre outros. E essa quinta-feira é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro na 1xBet. Como? Além do jogo da Libertadores entre Internacional e Olímpia, tem Santos e Independente pela Sul-Americana. Você já pegou as estimativas? Quanto tá pagando para cada um dos jogos? Em caso de vitória do Santos ou de empate na Argentina, as cotações estão bem altas. Classificação do Inter pagando um pouco menos, mas também tem algum mérito. Queria dar uma dica antes de encerrar sobre esse assunto. Eu tenho ganho bastante dinheiro com as casas de apostas em jogos em que existe um time muito melhor que o outro. E as Olimpíadas com jogos de futebol são uma ótima opção para você. O que você precisa fazer? Aposte na 1xBet, usando o link que está na descrição desse vídeo, em que o próximo gol vai ser marcado por esse time bem melhor do que o outro. E vá repetindo essa operação conforme os gols forem saindo. Uma partida com uma goleada bem grande pode representar enormes chances de você ganhar. Antes de encerrar, só lembrando que usando o cupom Nicola, você ainda tem 100% de bônus do valor do seu primeiro depósito. E nessa casa de apostas, na 1xBet, aquele apostador iniciante que perder tem até $10 devolvidos. Bora começar o vídeo falando sobre o Bahia, que pode anunciar nos próximos dias a venda de Matheus Bahia, lateral esquerdo, para o Porto. Já existe uma oferta oficial do clube português na mesa do presidente Guilherme Benintani. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Lucas Drubsky para saber mais detalhes e o Lucas disse que não pode falar muito a respeito do assunto porque trata-se de um assunto interno. É óbvio que a proposta existe. O Bahia está tentando arrecadar o máximo possível com o seu lateral esquerdo e o negócio pode ser fechado a qualquer momento. Jogador de 21 anos de idade, formado na base do Bahia, com 32 partidas na atual temporada. São 2 gols marcados e mais 2 assistências. Talvez já imaginando que o Matheus Bahia pudesse se mudar para o exterior, é que o clube andou sondando alguns laterais esquerdos, entre eles o Bruno Cortes. Bora falar sobre o Fluminense, a busca por reforços. O presidente Mário Bittencourt já prometeu algumas vezes que traria entre 2 e 3 reforços para melhorar o time durante o segundo semestre. Alguns desses atletas buscados pelo Fluminense jogam no futebol gaúcho. Léo Chu, atacante do Grêmio, e Darlan, volante também do Grêmio, interessam. Foram nomes indicados pelo Roger Machado. Outro atleta que atua no sul do país é o Nonato, meio atacante do Internacional, também tem interesse do Fluminense. Não se tratam de negociações fáceis, mesmo levando em consideração que os 3 jogadores não são protagonistas nos seus clubes. A grande questão é que o Fluminense quer gastar o mínimo possível e tenta convencer Internacional e Grêmio a aceitar empréstimos com opção de compra. A gente precisa saber como é que vai se dar essas negociações daqui para frente. Prometo ficar de olho e, diante de qualquer novidade, trago informações para vocês. Bora falar agora sobre Rodrigo Varanda, atacante do Corinthians. Até surgiu bem, mas não entra em campo desde 25 de abril. Os motivos para o sumiço dele são desconhecidos. Há quem garanta que ele anda abusando da noite. Conversei com pessoas próximas ao jogador que asseguram que não é isso. Que o que está acontecendo é que, como o contrato dele com o Corinthians termina em fevereiro do ano que vem, o Corinthians resolveu colocá-lo na geladeira para forçar a renovação do contrato. Trago informações importantes. Nessa semana, no máximo na próxima, o Rodrigo Varanda deve anunciar a extensão do seu contrato com o Timão.
acabando com essa longa novela. Atleta de só 18 anos de idade, muito bem avaliado desde os tempos da base. O Corinthians gostaria de não perder esse jogador de graça. Ele vai poder daqui a algumas semanas, se não renovar esse contrato, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o timão de graça. Mas essa extensão de contrato do Rodrigo Varanda não deve garantir sua permanência. É que o Red Bull Bragantino tem a intenção de comprá-lo e aguarda o desfecho dessa prorrogação do contrato para pegar o Varanda por empréstimo com opção de compra, mais ou menos como fez em relação ao Elinho, jogador do São Paulo, em relação ao Natan, zagueiro do Flamengo. O Red Bull gosta de jogadores jovens e pega os atletas por empréstimo, pagando uma quantia boa. Depois, se eles forem aprovados, esse atleta é comprado. Rodrigo Varanda está tão perto da renovação que deve ser utilizado nos próximos dias, ainda nessa semana, pelo time sub-20, que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. A ideia é mantê-lo em forma para que quando ele se mude para o Red Bull Bragantino, já chegue em condição de jogar. Bora falar agora sobre Libertadores da América e o vareio dos brasileiros contra os argentinos. Se na Copa América deu hermanos, vencendo o Brasil em pleno Maracanã, na Libertadores da América a surra é dos brasileiros. Até agora 3 confrontos nas oitavas de final e 3 classificações dos brazucas, contra nenhuma classificação dos hermanos. O Atlético Mineiro eliminou o Boca Juniors, o São Paulo eliminou o Racing e nessa quarta-feira foi a vez de o Flamengo bater o Defensa, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Além desses 3, o Palmeiras também já garantiu classificação depois de despachar a Universidade Católica, ou seja, os 4 brasileiros que entraram em campo nos 2 jogos das oitavas de final garantiram classificação 100% de aproveitamento dos times brasileiros. Já os argentinos vivem o oposto. Eram 6 representantes nas oitavas e apenas um segue vivo, o River Plate, que bateu o Argentinos Júniors. Ele havia empatado em casa em 1-1 e nessa quarta-feira, jogando na condição de visitante, venceu por 2-0 com 2 gols do Brian Romero. Só o River Plate segue vivo entre todos os argentinos. 3 argentinos caíram para brasileiros, contei agora há pouco. Teve também a eliminação do Vélez diante do Barcelona e a classificação do River Plate. Dessa maneira, a composição das quartas de final pode ter 6 brasileiros entre os 8 que seguem vivos, um argentino e um equatoriano. Esse equatoriano é o Barcelona de Guayaquil. Os 2 brasileiros que ainda precisam confirmar a classificação. O Fluminense, que venceu o Cerro Porteño por 2-0 no jogo no Paraguai. A partida da volta está marcada para o dia 3 de agosto. E o Internacional, que recebe nessa quinta-feira o Olímpia, depois de um 0-0 no Paraguai. O Inter precisa vencer por qualquer placar. Você deve estar curioso para saber os confrontos da próxima fase. Atlético Mineiro e River Plate, jogo pesadíssimo, primeira partida na Argentina, segundo jogo no Mineirão. Embora exista a possibilidade de o Atlético levar esse jogo para Brasília. O Atlético tem a intenção de contar com o público, o prefeito de Belo Horizonte já disse que é contra a volta do público e o Atlético já cogita essa possibilidade. Outro jogo já confirmado, São Paulo e Palmeiras, falaremos dele daqui a pouquinho. O Flamengo espera o vencedor do confronto entre Internacional e Olímpia, enquanto o Barcelona de Guayaquil espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Cerro Porteño. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que emplacou nesta quarta-feira a sua 8ª vitória seguida, incluindo jogos de Libertadores e Campeonato Brasileiro. A vítima da vez foi a Universidade Católica, vitória por 1-0 no Allianz Parque, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras já havia vencido na ida por 1-0, repetiu o placar na volta com um gol no Marcos Rocha, jogo absolutamente tranquilo, em que o Palmeiras teve muitas oportunidades para ampliar, mas acabou parando no goleiro do time chileno. Com a vitória, o Palmeiras garantiu R$ 7.900.000, prêmio prometido pela Conmebol para todos os classificados nas quartas de final, e já sabe, seu adversário trata-se do São Paulo. Tricolor de péssimas recordações para os palmeirenses em Libertadores. São 3 confrontos em mata-mata, os 3 nas oitavas de final, com 3 classificações do São Paulo. Palmeiras nunca conseguiu vencer o São Paulo num mata-mata de Libertadores, embora em outro contexto. Os jogos foram em 94, 2005 e 2006, repito, todos nas oitavas de final. Agora São Paulo e Palmeiras se enfrentam nas quartas. Primeira partida no Morumbi, segunda partida no Allianz Parque. Os jogos devem acontecer nos dias 11 e 18 de agosto, possivelmente com transmissão do SBT. Tem uma coisa curiosa em relação aos 2 times. Como o Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil, o Verdão vai ter muito menos jogos daqui até os confrontos de mata-mata das quartas de final. O Palmeiras faz 3 partidas, contra o Fluminense, Campeonato Brasileiro em casa, contra o São Paulo como visitante, também pelo Brasileiro, e além do Fortaleza na condição de mandante. Já o São Paulo faz 5 partidas, 2 jogos a mais.
Flamengo fora, Vasco em casa, Vasco pela Copa do Brasil, o Palmeiras em casa, Campeonato Brasileiro, Vasco fora, a partida de volta da Copa do Brasil, além do Atlético Paranaense na condição de visitante. Ou seja, o Abel Ferreira vai ter pelo menos 2 semanas completas para treinamento, enquanto o Crespo vai ter de lidar com uma maratona de jogos bastante pesada. Antes de mudar de assunto, só queria lembrar que o Palmeiras, desde as primeiras horas dessa quinta-feira, já celebrava em suas redes sociais os 70 anos da conquista do primeiro título mundial. Sim, o Palmeiras considera a Taça Rio de 1951 como a primeira conquista mundial. Queria saber a sua opinião. O que você pensa a respeito desse assunto? O Palmeiras foi campeão mundial em 51 ou não? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Bora falar agora sobre o Flamengo, que fez 4-1 no Defensa e Justiça, jogo no Mané Garrincha, gols de Rodrigo Caio abrindo o placar, uma falha incrível do Diego Alves, permitiu que o Defensa e Justiça no finalzinho do primeiro tempo empatasse, veio o segundo tempo e com mexidas do Renato Gaúcho, as entradas do Michael e do Vitinho, o Flamengo conseguiu marcar mais 3 gols. Segundo gol do Arrascaeta, depois de uma finalização do Michael, e 2 gols do Vitinho, que entrou para barbarizar na partida. Sob o comando do Renato Gaúcho, o Flamengo soma 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 10 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, o gol dessa partida. Mas, se tudo ocorreu bem dentro de campo, em termos de plateia e público, decepcionou. O Flamengo tinha a expectativa de colocar 18 mil pessoas no Mané Garrincha no primeiro jogo com o público depois de um longo e tenebroso inverno em competições no futebol brasileiro, mas a Conmebol registrou a presença de 5.518 pagantes, ou seja, menos de 1/3 da capacidade disponível para esse confronto no Mané Garrincha. Receita bruta de aproximadamente R$1 milhão se a gente considerar o ticket médio de R$200. O preço dos ingressos é uma das justificativas para o baixo público. Os ingressos partiam de R$140 e chegavam até R$500, embora o sócio torcedor tivesse 50% de desconto. Além disso, uma série de exigências para a entrada do torcedor relacionadas à pandemia. E a preocupação por conta da pandemia também podem ter afastado um pouco do público. Para completar, se dentro do estádio teve pouca gente vendo, fora pela televisão, a audiência foi espetacular. A Fox registrou 12 pontos de média de audiência com a vitória do Flamengo por 4-1. Trata-se da maior audiência em TV paga na TV brasileira em 2021. Nenhum outro jogo havia registrado, nenhum outro evento havia registrado tanta audiência quanto esses 12 pontos. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo. Tem muito torcedor tricolor querendo saber sobre Benedetto, mas mais do que isso, se além do atacante argentino, o tricolor ainda pode anunciar nas próximas horas a contratação de um zagueiro e de um volante. Esse boato surgiu muito forte nas redes sociais e tem vários são paulinos imaginando que é questão de tempo para que um pacotão seja anunciado de forma oficial pelo tricolor. Antes de falar sobre o zagueiro e o volante, deixa eu só dar uma atualizada sobre o Benedetto. Ainda não foi nessa quarta-feira que ele foi anunciado de forma oficial como reforço. São Paulo trata dos últimos ajustes, pequenos detalhes burocráticos, já está naquela fase de troca de minuta de contrato para que o Benedetto seja emprestado por uma temporada. São Paulo vai pagar uma pequena quantia ao Olympique pelo empréstimo e deve contar com a ajuda do time francês para o pagamento de parte dos salários. Benedetto ganha mais de R$2 milhões por mês no clube francês. São Paulo alegou que não tem condições de fazer pagamento de tanto valor. É importante contar que o Crespo foi decisivo nas conversas com um atacante argentino. O Benedetto se encantou com aquilo que ouviu do Crespo e a partir daí conseguiu convencer o Olympique de Marselha a liberá-lo por empréstimo. Além dessa possibilidade, que é muito real, de contratação, existem as especulações sobre um zagueiro e um volante. Zagueiros, alguns nomes circularam nos últimos dias. O Maicon é um velho sonho do torcedor do São Paulo e o Juan Jesus também foi muito especulado por torcedores do tricolor. Conversei com dirigentes do São Paulo antes de gravar esse vídeo e eles me asseguraram que não tem absolutamente nada com o Maicon. Já sobre o Juan Jesus, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, prometeu, assegurou, afirmou que não há nenhuma negociação e descartou qualquer possibilidade de o Juan Jesus ser contratado. Sobre um substituto para o Luan, no momento em que o Luan não pudesse jogar, essa é outra especulação bem forte. Também conversei com o júri, com representantes do departamento de futebol e todos afirmaram que o São Paulo está concentrado especificamente em fechar com o centroavante, em garantir a contratação do Benedetto. A partir daí, vai se pensar na busca por outros reforços, mas isso vai estar condicionado à capacidade de fluxo de caixa do São Paulo.
Dependendo do investimento feito pelo Benedetto, o São Paulo vai ter menos ou mais condição de trazer outros reforços. Então, se você leu ou ouviu que o São Paulo está bem perto de fechar com um volante, com um zagueiro, não é essa a informação que os dirigentes do São Paulo me passam em off. Eles asseguram que essas conversas vão ficar um pouquinho mais para frente. O objetivo agora é resolver o problema do camisa 9. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Por aqui, quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Temos mais 2 encontros marcados para essa quinta. Por volta das 5, 5 e meia, 6 horas, tem outro vídeo com mais informações e às 8 horas, pontualmente às 8 da noite, começa o programa do Nicola para dar uma atualizada sobre tudo que rolou durante o dia e para contar também sobre as últimas do mercado, além de vocês poderem perguntar tudo aquilo que quiserem saber. Beleza? Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau!